Capítulo 1. Mudar o mundo. Felipe chega em casa pensativo. Nunca imaginou que existia uma longa história por trás das injustiças sociais. Foi um choque descobrir que a miséria é produzida pela própria sociedade. Pensava que a miséria era um azar, uma coisa inevitável. Começa a entender que não. A miséria tem suas causas, tem forças que a sustenta e pode ser eliminada. Que mundo estranho, pensa. Por que não se eliminar tanto sofrimento e amargura? Há tantas teorias para explicar a miséria no mundo, o marxismo, o socialismo espiritualista, o positivismo, o capitalismo. Como encontrar uma explicação mais ampla? Qual seria? E, acima de tudo, o que fazer? Em meio a estas reflexões, vem à mente de Felipe a questão: o que o Espiritismo explica sobre as desigualdades sociais e como acabar com a miséria? O Livro dos Espíritos foi a primeira lembrança de Felipe, que já tinha entendido que toda e qualquer pesquisa espírita se inicia no livro amigo. Salta de sua cama, em que está deitado, ainda com roupa do colégio. Vai até o computador, abre o Livro dos Espíritos e começa sua pesquisa. Deve haver em algum lugar uma resposta, ou pelo menos uma pista, pensa. Olha atentamente o índice da primeira parte. As causas primeiras, Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Aqui não encontrarei o que quero, pensa. Lê a segunda parte, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Talvez, pensa. Lê o capítulo 1. Diferentes ordens de espírito. Quem sabe? Quem sabe o que explica a miséria não é o atraso espiritual? Vai direto na questão 96. Os espíritos são todos iguais? Ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Tinha encontrado a explicação? Continua. Lê avidamente as questões 97, 98, 99 até a 127. São interessantíssimas, mas tratam das classes de espíritos segundo a realidade espiritual. Mas e a realidade social da Terra? Teria Kardec tratado disso? Pesquisar não é fácil, pensa Felipe. Mas é emocionante. Continua. No capítulo 4, ainda da segunda parte, vê a justiça da encarnação. Quem sabe? Vou ver. Felipe fica fascinado com a explicação sobre a justiça da reencarnação. E mais ainda, com as ideias que reencarnamos em diversos mundos. Um dia vou aprofundar isso. Lembra, ainda não achei nada sobre as desigualdades sociais. Teve uma ideia. Vou pesquisar no livro com palavras-chave. Tenta desigualdades sociais. Direto na terceira parte, no capítulo 9, o item
Desigualdades sociais. Claro que tinha que ser na terceira parte. É a parte que trata diretamente da sociedade. Uma das leis morais é justamente a lei de igualdade. Felipe ri. Como não se deu conta disso? Pergunta-se. Ivan, que está a seu lado, também sorri. Conseguimos, disse. Felipe resolve ler todo o capítulo 9. Ivan fica feliz. É um capítulo importantíssimo para entender as relações sociais e como se superar os preconceitos. Permanece próximo a Felipe. Quer ajudá-lo a ampliar a compreensão. Pois terão um encontro muito especial à noite sobre esse tema. Está próximo de Felipe enquanto ele lê. Capítulo 9, Lei de Igualdade 1. Igualdade Natural. 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Se todos são iguais, por que tantas diferenças? E o que significava que todos se dirigem para o mesmo fim? Pensa Felipe e resolve continuar em busca da resposta. 2. Desigualdade de aptidões. Interessante. Como entender as diferenças de inteligência e do jeito de agir de cada um? Pensa mais uma vez. 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Gostei dessa pergunta. Grande Kardec. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Ver item 361. 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva
integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride mais. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Ver item 180. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Entendi. Uns sabem mais porque viveram ou se esforçaram mais. Mas como isso explica a pobreza do mundo? Felipe continua a ler. Quando lê os 2 itens seguintes, seus olhos brilham. Desigualdades sociais e desigualdades da riqueza. E ele grita, achei! Achamos, fala Ivan com bom humor. 3. Desigualdades sociais. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra do homem e não de Deus. Se não é lei natural, poderá ser modificada, pensa Felipe. 806a. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não a vês desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá, juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Que surpreendente, pensa Felipe. Toda a miséria do mundo é fruto do orgulho e do egoísmo. Nesse instante, Felipe sente algo estranho. Cenas desconhecidas e, ao mesmo tempo, familiares vêm à sua mente. É Ivan que o magnetiza e o faz lembrar de uma encarnação passada, quando ele era um rico e poderoso empresário. Felipe está relaxado e a lembrança vem espontaneamente. Vê cenas marcantes que simbolizavam seu egoísmo e orgulho. Felipe volta a si cansado. Aquela lembrança inesperada revela o que ele foi no passado. Provavelmente em sua última encarnação. Seria capaz de reconhecer muitos dos detalhes de sua existência. Viveu em São Paulo. Lembrou de seu professor atual, condenando com tanto ódio os empresários poderosos. E se ele soubesse que foi um deles, pensa. São os sentimentos
que alimentamos que define nossa realidade íntima e social. Agora Felipe entende isso com clareza. Inspira Ivan essa reflexão. A questão seguinte seria um tanto dolorosa. 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem o anátema. Infelizes que são, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Veritem 684. Felipe fica chocado. Resolve parar um pouco, tomar banho, almoçar e descansar. Aquela experiência o cansou. Ivan fica aguardando sua volta. Ainda à tarde, queria ler com Felipe os itens seguintes. Prepara-o para o encontro da noite. Enquanto Felipe se recupera, Ivan toma várias providências para ampliar a harmonia de sua casa. Após o descanso, Felipe volta a ler o livro amigo. Capítulo 4. Desigualdade das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Sim e não. Que dizer da astúcia e do roubo? Entende, pensa Felipe. Alguns enriquecem por ser talentosos e trabalhadores. Entendi, pensa Felipe. Alguns enriquecem por serem talentosos e trabalhadores. Outros por serem desonestos. 808a. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre puro. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga. E te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender. E se o fizer, em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois esse mesmo quase sempre é quem o provoca. Como a lei de Deus é rigorosa e justa, pensa. 810. Sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneiras mais ou menos equitativas. Quem assim faz é responsável,
depois da morte, pelas disposições testamentárias, toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargas. Sempre. Entendei bem isso. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. 811a. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combateis o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. Como são inteligentes os espíritos! Eles sabem que muitos que defendem a igualdade por meios violentos são invejosos. Têm inveja dos ricos, pensa Felipe. 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo, se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. Nunca tinha pensado nisso, que o bem-estar é fazer coisas saudáveis que se gosta. Deus dá condições de todos viverem bem, sem precisar ter a mesma riqueza. Que legal! 812a. É possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. 813. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros. É frequentemente a má educação que falseia o critério das pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Ver item 685. Decifrei o enigma. Quando tivermos uma educação moral verdadeira, a educação dos sentimentos, que pelo menos diminua o egoísmo e o orgulho, teremos um mundo sem miséria. E quando cada um descobrir um trabalho que goste, as pessoas serão felizes. Felipe está exultante. Provas da riqueza e da miséria. 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes
sucumbem ao realizá-las. 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma quanto outra. A miséria provoca lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. 816. Se o rico sofre más tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ver item 266. Eu fali na prova da riqueza, pensa Felipe, e começa a chorar, a lembrar sua rica e infeliz vida. Ivan o abraça e diz: coragem, amigo. Apenas lembra o teu passado para que entendas tuas fraquezas e sabes o que deve fazer. Reparar teu passado com abnegação e coragem. Nesse momento, chega Pai Joaquim, que se torna visível para Felipe e pergunta com voz firme: por que choras? Por acaso você queria ter sido um dos apóstolos do Cristo? Ao pensar nessa possibilidade, Felipe sorri, se dá conta que chora por vaidade e responde com bom humor: é verdade. A verdade é melhor do que a ilusão, e nessa encarnação vou botar para moer. Moer orgulho com egoísmo para ver se vira adubo de humildade. Pai Joaquim sorri ante o humor de Felipe e o abraça. Nosso amigo sente-se forte. Afinal, tem todas as condições para reparar os erros e crescer espiritualmente. Mal sabe ele o que aguarda nesta noite.